Então, isto é stand-up ou não é? Seria estranho, e é gay também, não é? Seria estranho se eu dissesse responsabilidade da Cona. Ok, boa noite a todos e obrigado por terem vindo. Eu não sei se queira ficar, se me vou embora, porque muitos aqui, aliás, muitos aqui, sobretudo os mais jovens, são adeptos daquela coisa da comédia do põe em pé, o stand-up comedy. E eu venho representar gerações em que muitos a esta hora já estão com os pés para a cova. Perdão, para a cova não, para a cama, devo dizer. E por isso, acho que me vou embora. Não, já que tanto insistem, mas olha, notem que o meu show não se baseia em ordinarices réus nem pensar. O poeta cubano José Martí, agora para algo mais cultural, sugeriu algo que se tornou universal. 3 coisas que devemos todos fazer ao longo da vida, como legados que perdurem para além de nós. Plantar uma árvore, eu já plantei mais que uma. Escrever um livro, já escrevi mais que um. Quanto a ter um filho, não, porque os meus fantasminhas nunca quiseram ir por aí assombrar tocas de ratas. Perdão! É mal. Queria dizer, cumprir com o sagrado dever da procriação. Bom, mas agora comecemos então com coisas realmente importantes. Vamos começar pelo nome do show, digamos, principal, stand-up cota. O trocadilho tem tudo para dar certo, sobretudo porque o cota é qualquer indivíduo mais ou menos a partir dos 50 anos de idade e que deve fazer tudo para manter a sua coluna sempre bem na vertical. Perdão, é assim que eu queria fazer. Vertical no campo dos princípios, da firmeza de caráter, da integridade, só que os dedos fugiram para aquela coisa do sujeito em pé e os outros dois a apanhar o sabonete, foi só isso. E isto é a comédia do ponto em pé, não é? Portanto, quanto ao tema recorrente que eu falei, isto está cada vez pior, pode ter muitas leituras, mas uma poderá ter aqui a ver com o próprio do protagonista, se lermos em conjunto com o título e acrescentarmos um subtil que, stand-up cota, que isto está cada vez pior. Ele é dores no olho, há meses, sendo que os médicos dizem que é normal, e a sério, dores novas a dormir, quando acordo, dores de cotovelo, aqui a sério, mas também porque o pinto do vizinho é maior que o meu, desculpem, a galinha do vizinho é maior que a minha, o que eu queria dizer, enfim, um inferno. Isto é, aguenta-te, levanta-te, erga-te, cota, isto está cada vez pior e a vida é como o quê? Não foge. E o pior é quando a chama começa a chegar perto dos dedos. Ai, bicha! Há algum tempo atrás, deixa-me cá chupar um bocadinho do patrocínio dos Sousas. Algum tempo atrás apanhei o autocarro pornográfico de Lisboa, que é aquele que vai da pistoleira para a buraca, atalhando ali pela porcalhota, que quem não sabe é a atual amadora. Enfim, e até o próprio do condutor do autocarro se me ofereceu para eu tomar o lugar dele. Levantou-se para tomar o lugar dele, eu de certa forma até não me importava que ele ficasse lá sentado e depois logo decidia se me sentava ao colo dele ou não, mas eu sou comprometido, não é? Enfim, e então, o que é que aconteceu? Eu aceitei o lugar, vazio infelizmente,
E a certa altura da carreira tinha até os bolsos cheios da venda de bilhetes, sobretudo a turistas, a quem eu cobrava tarifa de taxista, daqueles que levam os camões do aeroporto do aeroporto de Lisboa até à Baixa, atalhando por Cascais. Mas também, às tantas, me vi com as fuças cheias de estilhaços de vidro. Não porque eu tivesse conduzido mal e tivesse provocado um acidente, mas porque a porra de uma montra de loiças resolveu vir de encontro ao autocarro. O caso ainda está na justiça, sobretudo porque ele veio com um das caudas bem grosso e comprido. Um de loiça, entenda-se, que estava lá naquela montra. Veio com ele bem no meio do olho e ficou de tal maneira enfiado que foi preciso muito gel para o retirar. Ele tinha pensado nisso antes de ele entrar no olho, não é? Entretanto, e na sequência dessas mazelas, na farmácia, invocando o meu estatuto de maior de 65 anos de idade, estou a falar coisas muito sérias. Até agora só coisas sérias. E invocando o meu estatuto, lembre-se que ao início disse que este show não se baseia em ordinários réus, está bem? E invocando o meu estatuto de maior de 65 anos de idade, na farmácia passei à frente de grávidas, deficientes, idosos, mesmo idosos que não eu, aqueles verdadeiros. E não foi difícil, e acreditem que eu até sou uma pessoa super solidária com pessoas em dificuldade, mas a bicha não avançava e tinha que despachar. Já agora, e a propósito de deficientes, se muitos acham que os gays e afins o são, e eu até não discordo quanto àquela coisa do que eu chamo da doença das mãozinhas, então não seria de todo legítimo que todos os LGBTs passassem a ter certos direitos que são exclusivos dos deficientes, tais como acesso gratuito ao estacionamento automóvel, pulseiras multicoloridas de máxima urgência nos hospitais, bilhetes para a primeira fila em espetáculos como este ou em concertos da Lady Gaga, e continuando o raciocínio, prioridade em todo lado e mais algum, sobretudo nos aeroportos, já que os gays são muito viadados. Viajados, queria dizer. Estou para aqui com esta conversa com algumas nuances meio gay, mas é só para ter piada. Se há coisa que a malta adora são piadas e fofocas sobre o mundo LGBT, não é? Porque, para dizer com toda a franqueza, no fundo, lá bem no fundo, eu não sou gay. O meu companheiro é que é. Sério? E até aí, a propósito, no outro dia, apesar do relacionamento já ter anos, queria dizer, o meu companheiro perguntou-me: tu amas-me? Eu respondi prontamente: sim, amo-te muito. Amo-te muito, foi o que eu quis dizer. Não leva sempre tudo para esse lado. Não é a minha. Enfim, esta foi muito subtil, mas como eu sou muito engraçado, a Graça está lá. A Graça está lá e se calhar ainda plateia há alguma graça. E era ali, chama-se Graça? Sim, não. Você. Quem é que está ao seu lado? É companheiro? Para manter a sua coluna sempre bem na vertical. E da eventual seu companheiro ou companheira, costuma utilizar o quê? Um dedo, um dildo? Perdão! Eu queria dizer que costuma impulsionar. Como é que incentiva quem quer que seja mais próximo a manter sempre a sua coluna bem na vertical assumida? Este rapaz aqui chama-se. Tem como apelido Graça ou tem alguma graça ao natural, como preferida? Qual é a sua graça? Já diz, eu aprendi isto de que perguntar a graça a alguém significa perguntar pelo seu nome, já que a graça é atribuída pelo batismo, pela graça divina.
Aprendi isso uma vez em jovem, da pior maneira. Um homem numa tasca de aldeia, onde eu fui, onde eu que não fumo, fui comprar tabaco, ele perguntou-me, qual a minha graça, não é? Qual é a tua graça? E eu respondi, feito engraçado, não a perceber bem, uma bicha, senhor. E ao que ele respondeu, e então posso pôr na bicha? Eu não fugia 7 pés, mas se havia ter fugido, não é? Eu estava entendendo-se na minha inocência a falar efetivamente de uma lagartixa que estava lá na parede. Tentar fazer piada, graça, fez-se luz, portanto, na minha cabeça e confuso e nervoso só respondi. Ok, mas olha que eu não fumo, nem beijo. E por isso mesmo eu queria agora, para poder apresentar o meu exercício sobre o meu exercício sobre manter a coluna bem na vertical, queria convidar, então, ali a graça que não é graça, mas já nos vai dizer aqui o nome, e aqui o jovem, para virem que tem aqui ao palco, pode ser? Então vamos lá, capitulamos o nome ou sabendo pela primeira vez, como é que se chama? Como é que te chamas? Guilherme. Acho que já conheço algum. Já tenho ideia que sim. Mas já vamos falar disso. E tu, como é que te chamas? Também conheço-te de algum lado, não é? Madalena Graça, é isso? E o Guilherme Graça, por exemplo. Ok, então é a primeira vez que estou num palco de stand-up comedy. Mas há sempre uma primeira vez, não é? E já deram alguma vez, perdão, não é? Já deram alguma vez, pergunto se já deram espetáculo alguma vez. Em palco já deram? Não. Há sempre uma primeira vez, não é? Mas sabem o que é que significa dar, dar para alguém no Brasil, sabem? Não tenho ideia. Tens ideia? Tens ideia? Tens? É uma pessoa muito generosa. Exato, tem a ver com caridade, exatamente. Já percebi que vocês sabem na toda. Ok, então convido-vos agora, depois desta interessantíssima conversa, a posicionarem-se no meio do palco, postos um para o outro. Mas juntos, por favor. Assim, exatamente. E agora inspirem fundo 3 vezes, bem relaxados. Isso. 1, 2, 3. Já chega, podem ir para os vossos lugares novamente. Já se sentem suficiente? Não, vossos lugares no palco, não te sabes tão facilmente. Já se sentem suficientemente relaxados para enfiarem este pau de vassoura um no outro. Não se preocupem, estamos a falar do exercício no campo dos princípios. Eu sempre anunciei que isto aqui, este show é muito correto. Trata-se de uma técnica infalível, a que vamos usar, que endireita qualquer coluna, sobretudo no campo dos princípios, mas também da postura, já agora, relembre isso tudo. Se correr mal e, por acaso, depois a vassoura já não sair, tem uma vantagem, que é que passam a poder varrer a casa e limpar o pó ao mesmo tempo. Ok? Em qualquer caso, agora perguntando-vos diretamente, como é que querem enfiar? Por cima, por baixo, pela frente, por trás? Tem alguma preferência? Não tem nada. Querem enfiar? Não querem pronunciar-se? Alguma preferência? Ok. Em qualquer caso, já enfiaram alguma coisa alguma vez? Uma vassoura ou outro instrumento, uma ferramenta qualquer, não? Já enfiaram pelo menos alguma coisa, tipo uma cotonete no ouvido, até dar arrepios, não é? Imagina uma retroescavadora. Imagina, eu não sei. Imagina. Ok, mas contem lá então alguma coisa, nem que seja enfiar uma agulha uma linha uma agulha ou uma chave na fechadura, já fizeram, não foi?
Já? Sim. E que tal a sensação? Não sei. Satisfatório. E para si também é satisfatório? Sim, senhora. Mas então, pronto, vamos lá a decidir quem é que enfia primeiro. Pronto, tive outra ideia, ok, tive outra ideia. Um bocadinho mais pedagógica, se calhar. Vamos fazer o seguinte. Pode pegar neste pão, pegamos neste pão, e vamos aqui realizar, em estreia absoluta mundial, a primeira batalha de ativas na história da comédia do São. Quem ganhar enfia primeiro, o que é que acham? É justo? Mais para a luz. Uma cadeirinha. Então, primeiro a parte pedagógica, que é para isso também que estamos aqui hoje. Na gíria e no vocabulário gay, o termo ativo refere-se ao parceiro que preferencialmente faz o que é penetra o que é um penetra na relação sexual. O termo oposto é aquele que fica a ver passar o comboio. E a passiva e o versátil é tanto a locomotiva como o chefe da estação, não é? E agora sem estereótipos. Obviamente que a escolha da posição sexual é uma preferência íntima e não define a masculinidade, feminilidade ou personalidade de cada um. Obviamente, quando muito, define, em caso de quando mal oleado, a dor. A dor que tiver ascente. Parafrasiano, Fernando Pessoa, que escreveu no poema Autopsicografia, levado ao nível, não é? Escreveu: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que tiver ascente. Conhecem? Já ouviram falar, certamente. Ok, vamos então, perceberam agora, vamos então à tal batalha dos ativos, cada um ostenta bem ereto o seu pau. Vá lá, apelo assim e eu vou convidar que ostentem o pau ao mesmo tempo que disser, que vão dizer uma frase que tenha o máximo de power possível, que acompanhe o movimento do pau, está bem? Dá sugestões de frase. Eu puxei o que vier à cabeça, está bem? Olha, ao 3. 1, 2, 3. As árvores. Vamos lá tentar fazer melhor. Tu consegues. Tu não consegues. Tu consegues. 1, 2, 3. Vamos dar a cabeça na cabeça. Vamos dar a cabeça na cabeça. Vamos dar com o pau na cabeça. Olha só a figura delas. Das ativonas. Na hora H, tudo murcha e só saia disto. Vamos é tomar no cu que é um descanso. Perdão. Eu queria dizer um chupanço no cu. Em francês, pescoço é cu. Era só isso que eu queria dizer. Enfim, esqueçam, mas é. Seus globos achavam mesmo que era um pau da cenoura que vos ia resolver problemas que são apenas de princípio e de integridade pessoal. Com franqueza, vamos é sentar, levas com prémio. Foste eu fui ainda. Levas a sua. Então, temos esse vencedor nesta eterna luta dos paus e dos egos. Eu tive um sonho. Um segundo à parte pedagógico. Para quem não captou, eu só não fui suficientemente claro no meu acting. Eu disse, eu tive um sonho. Em jeito de alusão ao discurso de Martin Luther King Jr. em 1963, durante a marcha sobre Washington,
que se constituiu como um dos momentos mais decisivos da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E o discurso começava por I have a dream. Eu tive um sonho. Ano 2035. 2035. Aconteceu o que mais se temia. Depois de muitos anos de lobby gay, o mundo ocidental é agora dominado pelas várias fações LGBTQ, etc. As drag sisters, as travecas bimbas, os taligays e o Estado lésbico, o Estado leathers, os caministas associadas, as sapatonas gourmet, as trans loucas, etc, etc. André desventurado está na prisão. Os homens são obrigados a usar saias, o que não é problema para todos quantos habitam o Vaticano, nem para todo o clero espalhado pelo mundo. Inclusive, o próprio Papa muda de nome para Papa Todos. O Padre Guilherme celebra uma missa rei gigantesca na Praia 19. Tudo nu e com uma pena de peru nu. Eles sabem, como eles conhecem a Praia 19. Deste lado não. Que inocência. Ok, Donald Trump, com a ajuda dos seus aliados, Putin, Xi Jinping, o Ayatollah, o Método de Israel, o Mickey da Argentina e o Kim da Coreia organizam uma vasta flotilha que se expande ao longo de todo o imenso mar que vem à Europa, do Mediterrâneo até ao Atlântico Norte. A Europa é essa, a depravada, a quem tentam, desse modo, impor um bloqueio naval, queriam dizer. O futebol é abolido, obviamente. O badminton é promovido, porque até mete pena. Assim como a luta livre, mas só com apalpões e o rugby também, mas só aquela cena da melee. E que eles metem a cabeça nos uns dos outros, a fingir que estão a invocar o coletivo, não é? Tal como o lançamento do peso feminino, em que o que são lançados são os seios e o corpo vai atrás todo empoderado. Isto tudo contém ironia. Okay? Tudo o resto é banido no mundo ocidental. Agora, finalmente, livre e imensamente fresco. São instituídas como obrigatórias as terapias de conversão para héteros. Com resultados inesperadamente brilhantes. Há até notícias do recente casamento gay na prisão de Alcu entre André Desventurado e o neonazi Mário Desmachado. Eles até adotaram e perfilharam alguns reconhecidos ícones LGBT, como o Topo Gigio, o Becas, o Robin do Batman, terminou o namoro, claro. A Pequena Sereia, a Miss Piggy, o Batwoman, o Pinóquio que dá grande nariz às vezes, né? E o Coelho Pernalonga, que dizem, tinha ou tem, descobri na internet, um caso com o seu arqui-inimigo Hortelino. Dizem que expressavam ou ainda expressam o seu amor através de códigos, como o Hortelino apontar a espingarda ao Pernalonga, né? Que lhe respondia prontamente com um jato de soda na cara dele. Continuando no meu sonho, as mulheres são obrigadas a usar burca. Brincadeira, isso não, obviamente que não, nem de todo, nem pensar. Mas são obrigadas e contém ironia novamente, a usar cabelo curto ao homem, a usar calças jeans leves,
E botas cardadas, assim com um bigode falso, nem que seja recorrendo aos sutiãs, que agora já não precisam de usar, atados aqui debaixo do nariz. Os homens passam a poder engravidar por todos os buracos e mais alguns. Eu tive um pesadelo. Ano 2040. Jesus Cristo regressa à Terra. Brincadeira, obviamente não foi um pesadelo. Ele chegou num dia de arco-íris. Vinha vestido por Valentino. Com uma mala de hora, tiracolo, um relógio de ponto para não se atrasar tanto da próxima vez e um crucifixo invertido. E o máximo, nem queiram saber, vinha a mastigar hóstias elásticas. Agora a sério. Para quem é crente ou não é crente, para não ficar estamos aqui na brincadeira, não é? Ou não é? Ele voltou certamente por boas causas, porque dos escritos ele sempre destacou pela proximidade aos marginalizados e pela ênfase no mandamento amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Restam dúvidas a alguém sobre isso? Muito sério. Mas ainda a propósito de Putina, eu tive não um sonho, mas uma visão. Vinham aí os russos e o general da CNN TV, à frente deles, corre que tem uma gazela. Porque afinal, os russos não eram como ele pensava. Eles vêm disfarçados de ogivas megatoneladas em forma de pênis gigantes e que arrebentam qualquer um. O que vale é que o Zelensky nos emprestou uma série de drones anti-meninas, à vista, com alto poder dissuasor, à vista desses drones anti-meninas, os megapénis de Putin fugiram em debandada com as meninas assustadas. O general da CNN TV, também já não vai para o novo, acaba de comentar em direto nas TVs que não teve medo, apenas receio, e que vai começar a rever todos os seus manuais e modelos de guerra para ver se começa a acertar de vez e de uma forma mais isenta nas previsões dos avanços russos na Ucrânia e no estoque dos respectivos arsenais bélicos, queria dizer. Mas ainda a propósito de Donald Trump, tenho uma notícia de última hora, não ficava no telemóvel. Finalmente, e após casting realizado um pouco por todo o mundo, finalmente Donald Trump encontrou a melhor voz para o representar nas negociações com o Irão e as tolas. Veja essa voz neste momento, a descer as escadas do Air Force One em pleno aeroporto de Irão. Ela, essa voz, toda oculta por baixo de uma burca, mas com uma malinha Chanel no antebraço, saltos altos de Louis Vuitton, óculos escuros Robert Cavalli, bolgueira pulseira de general vai Bulgari e ao peito um broche Saint Laurent. Cheia de cremes e maquilhagens das melhores marcas a derreterem com o imenso calor vocal por baixo da burca. Depois dos falhanços de J.D. Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner, a nova e grande aposta de Trump. A única pessoa capaz de compreender os mais profundos desígnios do regime teocrático iraniano. A escolha decisiva de Donald caiu sobre alguém que ele descobriu em Portugal, não deveria de ser. Quem adivinha? Acertam-se apostas. Quem ele descobriu em Portugal? Essa voz. José Castelo Branco. Limita nessas. Maria Leal.
A escolha decisiva do Ronaldo recaiu sobre Cristina a Ferreira. As primeiras e mais profundas palavras, assim que Cristina a Ferreira pisou o solo iraniano e cumprimentou o Ayatollah principal, foram, depois de uma valente gargalhada-nos para dentro, foram. Uau! Vocês puseram-se a jeito e agora eu não vou parar. Não vou não, mesmo que me implorem para parar. Porque eu, quando estou numa de Cristina, eu sou cega, muda e surda. Possivelmente já repararam que as minhas piadas são piadas muito inteligentes, modéstia à parte. Não estou aqui a tramassar ninguém, mas quando e apenas para medir o vosso QI e aquele senhor ali de Moné, posso medir o seu QI? Posso? Espera aí. Uma vez medi o QI a um senhor africano alto, nigeriano, negro, lindo. Ui, que QI ele tinha! Posso mesmo medir o seu QI? Bem, não pode ser? Vamos lá calcular. Muito bem. Obrigado por ter vindo ao palco. Não se preocupe. Afinal, pode ser para aquele lado. Afinal, são só umas perguntas, não se assuste. Ou pensava o quê? Os homens não se metem aos palmos, não é? Então vamos lá calcular o seu QI. Está preparado? Não, o seu nome, apresente-se. Ivan. Não é. O teu nome? Conhece-te de algum lado, não é? Conhece? Sobral. Aldeias do Sobral. Sim, senhora. Vamos calcular. São só algumas perguntas rápidas. O Ivan conheces, sabes a última, sabes? Não. Ainda não chegou. E sabes o cúmulo da velocidade, sabes? Já passou. Não te preocupes, está a sair muito bem. Mesmo que não acertes em nenhuma resposta, há outras formas de avaliar o tipo de QI. Tu entras num quarto e escutas lá, que é o canto do quarto. E sabes o que é que o cão diz para o gato? Não. Como diz? Como diz o gato? Nada, o cão não fala. Não acertou em nada. Mas não te preocupes, porque também não seria de esperar outra coisa de alguém cujo QI mete. Perdão, promete. E agora é a tua vez. Tens alguma piada para contar ou a tua é comprida, a piada? Não, é comprida. Então, se calhar não temos tempo aqui para isso. Mas se quiseres contar uma piada, sim, meio curta, não te ocorre nada? Não, agora no momento não. Pode ser em português do Brasil, não tem importância. Não, no momento agora não. Ok. Me pegaste de surpresa. Olha, então se não te vier nada à cabeça, diz qualquer coisa, o que te vier à cabeça. Se não te vieres, perdão. Se não te vier, não tem importância, também não tem importância, fica para a próxima. Vou me preparar. Acontece. E por vezes até quando acontece. Vai finalmente então uma rapidinha, vai. Vai. Nem nada mesmo, nem bem batido, chupido, perdão, espremido. Para cá, mais para cá. Ok, nada. Faz mal. Já tenho dados suficientes para calcular o teu QI. O teu QI em prontidão
calculo que sejam uns 24 centímetros. Parabéns para ele ter um QI de 24 centímetros. Não sejas mentiroso. Eu estou a falar do QI. Então, eu vou ter que isto foi cientificamente aprovado agora. Vou ter que calcular que seja o teu QI. Já não é mau. Depende também. Olha, Depende da situação. dás muito uso Atualmente sim, estou usando muito. e costumas encontrar dificuldade em encontrar receptadores para um QI ou teu nível compatíveis com o teu elevado QI. Não tem dificuldade, não tem nada a ser. Tens encontrado sempre. Muito bem, nada mal. E queres contar alguma coisa sobre isso? É melhor, não é? Em qualquer caso, vamos tentar encontrar alguém com capacidade de encaixe para os teus 24 centímetros de QI. Capacidade de encaixe intelectual. E aquela senhora ali. Ali, de vermelho. Pode ser. Essa tem lugar reservado mais tarde. Pode ser. Venha ao palco, venha. Conheço também de algum lado as aldeias do Sul. Olha, apresenta-te lá. Boa noite, meu nome é Michelle. Olá. Gira, não é? Então, Michel, muito bem. Aqui o Ivan tem um QI de 24 centímetros de QI. O que é que tens a responder sobre uma simples pergunta? Como lidar com alguém com um QI de 24 centímetros? Fácil. Queres testar pessoalmente o QI do... Aqui mesmo, presencialmente, o QI do Ivan e para poderes ponderar a tua resposta? Já alguma vez lidaste com um QI assim? E qual foi o tamanho máximo de QI e o mínimo de QI com que já lidaste? Estamos a falar de capacidades intelectuais, correto? Não me queres adiantar? Seria demasiado indiscreto, é isso? Sim, senhor, não tem importância. Muito bem, tentou dar uma resposta, não acertou, temos pena, não a deu. O seu parceiro aqui tem uma resposta, sempre ser indiscreto. Já alguma vez utilizaste o teu QI de 24 centímetros para resolver problemas complexos, tais como os confins do universo, na singularidade dos confins do universo, no que respeita aos buracos negros? Algumas vezes. E como é que foi? Como é que descreveste esses buracos? O que é que descobriste sobre esses buracos negros? O buraco negro tem, dependendo do buraco, tem muita merda lá. Era desgosto meu que está abaixo do nível, não é? Então, alguém do público quer dar uma resposta sobre a performance. Qual a melhor maneira de lidar com alguém com um QI de 24 centímetros? Ok. Eu adianto, não se lida com alguém com um QI de 24 centímetros simplesmente porque o QI não se mede em centímetros. Mede-se em quê?
E o que é que se mede aqui? Capacidade intelectual. Não ouviram, pá. É preciso. Está ali o microfone, se preciso. Conhecimento. Conhecimento. Intelectual. Como é que se mede? Intelectual. Mas eu discordo. O que mede-se verdadeiramente em capacidade e qualidade de trabalho. Mais vale pequeno e trabalhador que grande e preguiçoso. Verdade ou mentira? Muito bem, estiveram muito bem os dois aqui e demonstraram ter imensa capacidade por centímetro quadrado. Podem voltar aos vossos lugares. Eu queria imenso que esta fosse a vossa melhor noite. No que me diz respeito, só depende de vocês, porque eu sou o quê? Obrigado por dizerem, sou muito engraçado. E por isso vou agora falar sobre algo verdadeiramente surpreendente. Quando nós não estivéssemos nós hoje aqui nesta noite, numa verdadeira sessão de stand-up comedy. A cor das minhas cuecas. Angulosas. Guardado está o pecado, perdão, o pecado para quem o há de esquecer. E por isso, e muito a propósito, mas muito mais vezes a ver, não com cuecas, mas com fraldas, que dizer sobre o amor intergeracional, que tantas vezes propicia relacionamentos maravilhosos, como tantas outras vezes também bem lucrativos. Não é? Ainda bem que acima dos 60 anos de idade não é permitido o casamento com comunhão de bens maiores de 60 anos de idade. Para que serviria? É mentira? É mentira? Nada. Acima dos 60. Para que serviria a um cota de bons costados herdar em caso de viuvez? Em caso de viuvez herdaram, por exemplo, um iPhone 13, 15 ou 18 Pro Max. Mas já não seria nada mau herdar, por exemplo, um iPhone 69 com muita bateria acumulada. Enfim, felizmente, como diz o povo, que o amor não escolhe idades. Mas infelizmente também se pode dizer que o amor não encolhe idades. E como não encolhe idades, de facto a idade pode por vezes originar situações complicadas. Ser cota é ter em geral, isto é em termos médios, cada caso é um caso, pais, filhos, netos, bisnetos, etc. Ou seja, ascendentes e descendentes, o que explica a grande vantagem dos ascensores, escadas rolantes e afins nesses escalões de etários. Conheci um senhor que instalou um elevador de escada na sua bela moradia de 2 andares, onde vivia sozinho. Um dia o elevador de escada avariou no meio do caminho, na hora de subir para a deita. O que é que ele fez? Adormeceu ali mesmo, fez bem, não é? Na manhã seguinte chegou mais cedo ao pequeno almoço. O problema é que passou a fazer disso um hábito e até chegou a morrer e tudo. Quando o elevador de escada avariou de vez e ele se finou a abandonar dias a fio ali no meio da escada. No funeral, a irmã confidenciou. Ainda criança, nós éramos de uma família humilde, mal sonhava ele vir a ter uma moradia de 2 andares e acabou por morrer desta forma. Perdão, ironia do destino. Vítima do elevador social. Para quem não captou ou não sabem o que é o elevador social, é irem ao Google escrever biografia do André Ventura. Outra vez o André Ventura. De Algueirão Meio Martins, diretamente para um T1 no Parque das Nações, em condomínio privado com piscina. Mesmo que em nome da esposa, e só com 70 metros quadrados,
é mais um porta-paletes com elevador. Mas mesmo assim, sim senhora, Ventura. Continuando, tenho amigos cotas que estão sempre a dizer mal das novas gerações. Estão malta de agora, só querem galerice, já não há respeito, os jovens querem a viadagem. Perdão, para a viagem, queria dizer, viadagem também. Querem a boa vida, isto está cada vez pior. Eu não sou assim, eu discordo muito desses meus amigos cotas. É que eles estão-se para dizer mal de tudo e de todos, e dos mais jovens, mas esquecem que cada geração diz exatamente o mesmo das seguintes. É uma questão gerontacional, palavra inventada por mim, podem ver no Google. No entanto, há de facto coisas que nos fazem equacionar se isto está cada vez pior ou não. Era uma tarde de sol. Eu caminhava em plena natureza com um grupo de amigos. Deixa eu falar mais um bocadinho. Caminhava em plena natureza com um grupo de amigos num espaço lindo, um vale imensamente florido a perder de vista, num dia magnífico. Eles e elas não largavam o telemóvel. Eu também não. Ninguém largava o telemóvel. Maravilhoso. Tudo corria pelo melhor quando de repente chegámos a uma zona mais afastada, ficámos todos sem rede. Voltámos de imediato para trás, claro, para a casa onde estávamos a passar o fim de semana. Mais tarde, ao jantar, quis levantar a questão, porque estávamos tão dependentes do telemóvel. Chegámos à conclusão que seria mais saudável fumar umas ganzas, porque não queriam dependência, não é? Mas ninguém tinha muito esse hábito, nem na rede, nem por um mero acaso na mochila. E de modo que voltámos todos ao telemóvel enquanto comíamos. Comunicámos todos imenso por mensagens à mesa de jantar. Silêncio. Respeito. Depois do jantar assistimos ao filme porno mais famoso de sempre, o Garganta Funda. Parece que no Brasil também é famoso, não é? Quem é que não conhece o Garganta Funda? Ok. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas eu tinha que terminar esta história. Tinha que terminar esta história com algo picante, mais profundo. Mais profundo do que. Deixa lá lançar a piada depois. Mais profundo do que pessoas passarem a vida no telemóvel, não é? Um de moralismo, Sendo Costa também se adquiriram o estatuto de senador, de clássico, de senhor, de figura mesmo que decorativa da Queen Elizabeth. Embora, sem dúvida, na maioria dos casos, de alta figura do Estado social. Esse estatuto entre o senador e o senildador tem vantagens e desvantagens, entre as quais a de ser ouvido e a de não ser ouvido, com todo o respeito, mas o melhor tantas vezes o enorme privilégio do estatuto até é preferir não ouvir, não ter nada a ver com isso é um problema vosso. Mas talvez seja verdade que esteja mesmo cada vez pior. Ser pode ter muito duro às vezes. Quando a certa altura os supostamente mais jovens começam a duvidar das nossas capacidades, como por exemplo na condução automóvel, no equilíbrio físico, na articulação da fala, articulação, e no discernimento sobre o que é branco ou preto, na administração do lar, na confecção não assistida de refeições, nomeadamente contra o correto uso do fogão, no uso indevida equilibragem dos aquecedores domésticos, na sociabilização, na falta de paciência
para a boa etiqueta, na ausência total de filtros, puta que vos pariu. Querem mais ou já disse tudo? É que a piada acaba mesmo aqui e começa o tormento. Mas o melhor de seis cotas está sempre previsto, está sempre previsto. Já esperei pela emissão de bilhetes de identidade tradicionais e agora espero por algo eletrónico, mais dados biométricos, afins, digitais, etc. Eu sou moderno, até a inteligência artificial vai ter uma grande utilidade para esses menos novos. Mas aí já era amplamente conhecida pelos menos novos, utilizada até. Conhecem a canção do Ai Ai Ai, não é? Não é essa a beira da morte. É aquela do... Não é bem essa a música, é outra. É aquela do... Podes pôr esta música. Ai, 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 minha machadinha. Ai, 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 minha machadinha. Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Ai, a professora Inês. Professora Inês, quero ouvi-la. Quero-te ouvir. Então outra vez. Ai, 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 minha machadinha. Ai, 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 minha machadinha. Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Quem te pôs a mão sabendo que és minha? Sabendo que és minha também eu Sou tua. Sabendo que és minha também eu sou tua. Solta a machadinha para o meio da rua. Solta a machadinha para o meio da rua. No meio da rua não é de ficar. No meio da rua não é de ficar. Eu ia ir à roda escolher o meu par. Todos agora, eu ia à roda escolher o meu par. E de repente no meio da roda. No meio da roda, naquela festa da aldeia. No meio da roda, naquela festa da aldeia. Viéramos. É que não é que é mesmo certo, estou-me a sentir mal. Veio uma tontura, uns suores, umas tremoras, umas dores, uma falta de ar. Isto é só teatro. E quem me salvou foi um paramédico. Um paramédico totalmente, um príncipe totalmente encantado por mim. Até porque eu não sou gay e tenho um companheiro com quem sou comprometido. Um príncipe totalmente encantado que me deu um beijo, uma respiração boca a boca que me fez até arrebitar qual Cinderela. Foi aí que acordei e percebi que a própria da AI se tinha introduzido bem profundamente pelo meu próprio pelo meu próprio cerebelo acima, assim é que é. Quanto a isto está cada vez pior. Contenham-se as mentes perversas. Se eu me engano às vezes, não significa que as vossas mentes não. Quanto a isto está cada vez pior e continuando na reflexão sobre esse tema, o tio Cota de uma amiga minha morreu, por exemplo, morreu de gases. Não é o que estão possivelmente a pensar, que eu saiba, não se morre de gases, pode até matar-se alguém com gases. Acontece que ele estava em casa a tentar enfiar o tubo de gás no redutor da bilha, né, de gás, aquela coisa de caixa. Ele estava a tentar, ele estava dobrado para tentar chegar à bilha. Atenção, à bilha de gás, até para um cota. Já é difícil dobrar-se para chegar aos joelhos, quanto mais à bilha, pelo menos à própria. E ele, nesta posição, portanto, a bilha de gás estava por algum motivo avariada, ia soltar gás por todo lado, e ele, a bilha de gás, e
E ele deu-lhe uma dor nas cruzes, a tal dor nas cruzes que o paralisou nas costas completamente. E as suas últimas palavras, numa chamada telefónica que a Tina conseguiu fazer para a irmã, foram: isto está cada vez pior. A idade não perdoa. Não consigo mexer-me. Na lareira está um pau em brasa. E tenho a bilha toda aberta. A irmã, conhecedora das bizarrias do irmão, é triste. Do lado do telefone só se ria. Até que às tantas só ouviu um BUM! Um grande estrondo. No funeral, a irmã, outra irmã, claro, porque até porque não é o mesmo morto e não se morre duas vezes, comentou, confessou, coitado. Ainda estou para perceber como é que uma vida toda aberta, mesmo que não aguenta com um pau qualquer, mesmo que ainda bem em brasa. A propósito de paus em brasa, tive uma aluna de um curso de atores pós-laboral que trabalhava como enfermeira nas urgências de um hospital, sobretudo à noite, e contava histórias mais surreais sobre homens e mulheres que chegavam lá às urgências com coisas presas em certos determinados lugares, mais ou menos obscuros, ou com coisas metidas em coisas variadas de que não conseguiam desenvencilhar-se, incluindo coisas como as dos animais, principalmente as dos cães, mas também as de alguns burros, mas também objetos mais tradicionais e comuns, como garrafas de refrigerante, cenouras, pepinos, tacos de beisebol, sapatos de verniz, estatuetas do Buda, manetes das mudanças, com o carro junto, urnas das secções de voto. Realmente há gente que não tem mesmo mais nada que fazer. Imagine-se. E a propósito de coisas que entram dentro de nós, não tem nada contra os telemóveis, nem a favor, é uma discussão estúpida. Há muitos anos atrás tínhamos as cabines telefónicas, nós entrávamos dentro dela e telefonávamos. Agora eles, os telemóveis, entram ou podem entrar, melhor dizendo, dentro de nós, ou pelo menos dentro de alguns de nós, pelos vistos. A única diferença está no volume e os telemóveis não vibram. Mas garanto, se há coisa que os cotas não têm, mas são pensamentos libidinosos ou nem ligam a relatos de incidências mais escabrosas, nem pensar, nem têm mentes perversas, nem pensar. Mas já agora, a propósito disso, mentes perversas, aproveito para dizer que também, nesse aspecto, eu sou uma pessoa exemplar, não haja dúvida, e muito modesta. Já vos disse que eu sou muito engraçado, e vocês certamente já pensaram o mesmo, mas também porque nunca na vida, desde a vida, tive pensamentos perversos. A não ser quando, uma vez, espera aí, estava a ver um jogo da Seleção Nacional e o Ronaldo mete a bola bem lá no fundo da baliza. E eu, desculpem a confissão, na minha mente eu só pensava: fogo, só entrou uma bola? Rapidamente caí em mim. Já está a ser franca, não é? Rapidamente caí em mim e fechei o golo com toda a gente. Que disparate e perversidade aquela, esperar que o Ronaldo metesse as duas bolas ao mesmo tempo, fora o resto, tipo a bandeirola do fiscal de linha. Bom, foi só um episódio, depois desse tive algumas caídas, mas só quando esqueço a medicação. A propósito, além, eu até preferia ficar aquém e imortal. Mas já que isso por agora não parece ao alcance de muitos mortais,
Eu prefiro, caso seja possível, e ficam aqui estas minhas vontades e vocês como testemunhas, doar o corpo à ciência e dessa forma, em lugar de ir para o além, ficar aqui no aquém, mesmo que distribuído no recato dos laboratórios, distribuído por bancadas de médicos, cientistas e investigadores. Sendo que alguns deles, e possivelmente eu também, em caso de erro no diagnóstico, vão ter o maior prazer em me destrinçarem as virilhas, ou os mamilos, ou então os testículos, e é melhor não continuar por aí, salpicando tudo, as batas, o nariz, a bancada, os bisturis, e parou por aí, e depois não verem o dedo mínimo. E depois chuparem o dedo indicador, stop, e enfiarem-no no cu, coração para os traírem e comerem ao almoço acompanhado de tomatinhos cherry. Bom, mas enfim, se alguém estiver agoniado, pode descansar. A intenção não era essa. Bom, mas enfim, se não for possível doar o corpo à ciência, então prefiro ser enterrado. Sem grandes cerimónias e com a presença de toda a gente, incluindo todos quantos sempre quiseram enterrar-me. Perdão, enterrar-me. Enterrar-me bem enterrado. Bem, enfim, enterrado na terra para dar de comer à minhoca e a todas as bichinhas que habitam lá naquele submundo. Era isso que eu queria dizer. Caso tenha mesmo de ser cremado, a hipótese que eu coloco em último lugar, pelo medo da dor, eu tenho a certeza que isso possa provocar, então, tudo bem, mas exijo anestesia geral, bem forte, ali uns minutinhos antes de entrar no forno do além. Mas vamos saber as preferências de alguém ao acaso na plateia. Mera acaso, aqui mesmo à minha frente eu estou a reconhecer ali a silhueta. Aqui à minha frente. Como é que se chama? Como é que te chamas? Sim. Eu? Eu, Francisco. Exato. Adianta-se de algum lado, não é? É verdade. E já não nos vemos há muito tempo. É verdade. Francisco, vem até ao palco e tudo. É mais. Justificava-se. Já não nos vemos há 50 anos. O meu colega em direito, o melhor aluno de direito, e depois deu mais para músico. Sim, senhor, estás bem? E olha, Francisco, né? Já ouviste falar do testamento de Viagra? Perdão, Vital, esquece, esse também é muito triste. Quem é que estás a pensar, já decidiste a quem deixar justamente os teus colares de pernas? A ti. Ah, pois é. Sim, e são valiosos, não? Alguns. Sim, senhora. Olha, e diz-me uma coisa, como é que gostarias de ser grelhado? Perdão, cremado. Vem ao mal passado. Eu sou claramente um gajo do mal passado. Mas pronto, isso. Mas sabes que for mal passado, Há um risco de doença maior, não é? Não, o documento. O documento, digo eu. O documento. Não. Vocês estão tramados hoje. O documento, digo eu. Podes não obter autorização de residência no reino de Deus e aí vais parar diretamente a Satanás. Pois. Pá, mas isso não é problema. Não é problema, tu sabes que lá embaixo é só bacanais, não é? Pois. Pá, mas eu como tenho dupla nacionalidade portuguesa ou luxemburguesa, estou sempre sabe. Porquê? Então porquê? Posso sempre ir para o próximo, para o Luxemburgo, se a coisa der mal voltar. O Luxemburgo lá embaixo, não é? Sim, senhor. E olha, como é que preferes ser enterrado? Ou, se for para ser enterrado, bem enterrado e nesse caso como gostarias de ser enterrado? Ou natural, ou com precauções, mas sempre com muito lúgubre.
eu diria que, se possível, não gostava de ser enterrado. Quer dizer, só mesmo em Não, último mas se tiver que ser. Se tiver que ser, para o natural. Ao natural. Sem lucro. Sem dúvida. Aqui justifica-se uma maior parte que é pedagógico. Não é bem pedagógico. Eu disse lubre em lugar de lubrificante porque há que ter algum controle. O controle, o relax, Não, aqui neste caso para o texto dá melhor o controle. Eu ainda não busquei esse patrocínio, portanto, se souber, se tiveres conhecimentos lá na. Se tiver aqui o representante do controle, não me leva a mal, é que eu sou neófito nestas coisas. Traduzir para quem não souber. Neófito é quem não tem experiência, na verdade. E quem não tem experiência, estamos a falar de stand-up em geral. Não é em relação a. Só de stand-up. Não é em relação ao enterrantes. Não, também não tenho, mas pronto. Isso é outra história. Bote palmas para o Francisco. Eu gostava era de encontrar essa tal de idade que não perdoa a ninguém e perguntar-lhe porque é que é assim tão impiedosa e vingativa, para além de se enganar tantas vezes. Mas para dizer a verdade, eu até já encontrei essa idade que não perdoa. Enfim, ela pediu que eu não vos contasse a ninguém, que eu encontrei, mas a vocês vou contar. Mas prometam que não contam, prometam que não contam a ninguém, e eu quero acreditar nisso. Eu confio absolutamente no vosso silêncio, que é como eu gosto mais de vos ouvir. Então a idade disse-me: olha que já não tens idade para isto. Olha lá se não queres que eu te mande já desta para melhor. E isso era porque eu estava a fazer o que estou hoje aqui a fazer. A tentar ter, supostamente, piada. Só que ela, a idade estava enganada e eu respondi: eu não estou a tentar ter piada. Eu sou piada. Eu sou a piada em pessoa. Eu sou muito engraçado. Mas ela sonsa. Riu-se. Não parou de rir horas infindas. Eu estou até hoje para perceber porquê. Mas porque sou um lutador. Eu vou continuar a provar que sou mesmo uma piada em pessoa. E por isso falemos agora um pouco de política. Na política, ou se gosta do socialismo ou da social-democracia, não estou a esquecer dos outros, não. Mas chega de política por agora. Chega de política por agora. Ou talvez não. Não resistas a um tema da política como se tudo isto que já falámos até agora não tivesse a ver com política. Mas é. Enfim, o célebre caso do deputado das malas, que, aliás, parece que o seu partido não era o único a gostar, pelo que se veio a saber, a ter uma relação muito perigosa com malas. Aqui justifica-se uma parte, também pedagógica, digamos. Para quem não sabe, mala ou mala na cueca, como dizem no Brasil, é usado na gíria, sobretudo pelos gays, para descrever um volume grande na parte frontal das calças, calções ou roupa interior, de homens, mas também com uma referência mais direta ou mais velada a um pênis ou ao seu volume, sendo que existem expressões derivadas como mala pronta para indicar um pênis ereto. Fechado de parênteses, como dizia, parece naquele partido há mais declarados apreciadores de malas, de uma forma um pouco perversa. Outro membro importante desse partido foi indiciado, foi acusado de pedofilia masculina pelo Ministério Público. Há partidos que não são de facto um bom partido. Já não se trata de malas pequenas, malas grandes, mas de malas feitas. E, de facto, mas que obsessão. Esse partido, que é pela castração química, pela exclusividade dos dois géneros, contra os imigrantes, tem certamente uma exceção quanto aos imigrantes oriundos de África, que usualmente vêm acompanhados de malas grandes. E a propósito de imigrantes,
que raio mania que alguns têm de achar que eles estão aqui a roubar o trabalho à gente. Imagine-se o que seria que se fossem só portugueses. Está tudo bem por aí? Ditos de gema, a guiarem aquelas motas de entrega de comida, aos tuk-tuks, a servirem nas limpezas, nos restaurantes, nos hospitais, como auxiliares médicos e enfermeiros, mas também nos centros de investigação, nas universidades, nas empresas tecnológicas, de todo lado. Mas sobretudo nas lojas dos chineses, a trocarem a ordem àquilo tudo. Em lugar de irmos ao chinês, iríamos ao português, a ver se ele gostava, honrar as exceções. Sendo que ao chinês, tu vais e pagas tudo a €1 ou pouco mais. Mas ao português tinhas adicionalmente de dar apoio às gestões, numa autêntica reviravolta orgíaca. E ainda ficavas sem reforma, porque são os imigrantes 1/4 da força de trabalho em Portugal, ativa em Portugal, 1/4. Quem agora sustenta e assegurar o futuro do sistema de pensões da Segurança Social. Palmas para eles, aqui estão bem representados alguns outros. Há um tema bem presente acima dos 50 anos de idade que tem a ver com saúde. Trata-se da importância de realizar determinados tipos de exames médicos de rotina e prevenção. A expressão tão popular, fugir com o rabo à seringa, tem agora concorrência na expressão fugir com o rabo à colonoscopia. Não vejo qual é o problema para muitos. Não é assim tão complicado. A sonda passar pelo buraquinho, que não sendo propriamente o estreito de Hormuz, também não é o buraquinho de uma agulha. Queria chamar aqui ao Paulo, desta vez, 5 voluntários à apoio. Muito especiais estão aqui hoje connosco para nós fazermos uma demonstração pedagógica puramente sobre o exame da colonoscopia, uma simulação. Venham aqui os João Paulo dos 5 Silva Sousa, presentes na sala, e têm imensa sorte de me terem como irmão. É que as pessoas têm que saber disso. Se fosse indiscreta, ela disse baixinho, é que ela tem memória. Vergonha, pá, vou-me embora. Não vou acompanhar. Para a fotografia sim, mas entretanto peço só pode ser ali ao Pedro, vai buscar o pau que aquilo o Guilherme guardou. O outro não fez nada. Guardou, portanto. O pau? É! Tens que ir buscar. Vai servir de. Isto é uma simulação e vai servir de sonda. Vai servir de sonda! É qualquer caso para a fotografia, só favor. Espera aí. Os irmãos Sousa, patrocínio. A nascença. Ai, mundo! Já está, já vai a fotografia. Vou distribuir os papéis. Vou distribuir os papéis. Não olhem para ali. Não! Assim não brinco. Embora de costas, se não em nós para novos, pode ser a nossa primeira e última oportunidade em palco. Isso está tão grande. Agora vamos a isto, pá. Apitou, faz de auxiliar. Faz de paciente. Faz de anestesista,
João Guilherme de enfermeiro. Ah, está bem. O Zé Zuca de paciente. Acho que foi. E o Pedro da doutora. Já está a terminar para isso. Puxa ali a auxiliar, puxa ali. Ótimo. Então é assim. Epá, mas como a primeira vez foi como uma filha. Chega para lá, chega para lá. Quem é que vai? Vai, primeiro. Não olhem para ali, vai, não olhem para ali. Eu tive que improvisar isto para hoje e faz-me falta aquilo, vá. Vai ao paciente Pedro. Uma pergunta. Está preparado para ser... Vá, agora sim. Está preparado para ser enxameado? Não, examinado e não se preocupe com se engravida assim tão facilmente? Sim, eu digo uma coisa. Sim, senhor. Pode se deitando aqui. Doutor, diz sempre que sim a tudo. Espera aí. Doutor Zé. Não, conta. Doutor Zé. Tem muita experiência com o pau da vassoura, vai manusear bem e enfiar sem piedade. Perdão, com muito amor. É que sabes disso? Como é que sabes disso? Enfermeiro Guilherme, onde acompanhou para o exame pela primeira vez? Foi na vão de escada, perdão, na formação como enfermeiro? Ele agora pediu o fio à minha. Não é que é o fio de minha. E tu? Alguma vez auxiliou alguém neste percalço da perna aberta? Anestesista. Agora aqui ninguém nos ouve. Vai ser só fingir, também. Só finge que faz assim. Não vou fazer nada. Nem deixas que façam nada, hein? Já não tens idade para isso. Ninguém está a ouvir, é só fingir. Ele não vai dar anestesia. Perdão. Agora temos a nossa paciente. Vamos dar anestesia. Onde é que é o paciente? Não, Entra ao contrário. Espera aí, agora vamos fica aí. Aqui é. Onde é os sapatos? Não, é melhor sem sapatos. Não, levanta assim, cara. Nunca fiz isso. Agora, senhor doutor Zé, temos que libertar a bloco daqui a bocado. Pilar o olho. Não, agora vai se enfiar. Tem que estar mais do lado. Tem que estar tudo pilado. Vai, tens que enfiar o buraco, a sonda, assim como. Só pôr a sonda. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu não ouvo nada. Aqui. Eu não ouvo nada. Enfia e escuta lá. Aqui no bolso. Por aqui, vai. Por aqui. Olha a tua irmã que está. Sim, senhor. Pronto. Você não está em sono profundo. É disto que acaba a chegar. Muito bem, está terminado o exame. Pode passar ao enfermeira a vassoura, o pau, que vão lavar bem lavadinho. Ok, vamos acordar o paciente. Final, isto
Bem, Olha! Isto pega-se! Vou já embora! uma pergunta, mas fiquem alguns pelo menos. Deixa eu lá aqui sentiu alguma coisa? Eu não consigo falar, tenho sido. Eu dizia, Paulo. Foram 20 minutos mais ou menos o exame que durou. Sentiu alguma coisa? Nada. Excelente! Sabe o que é que significa? Vamos. Que eu tenho jeitinho. Não. Ah, é isso? Só isso? Ok, atalhando. Querem dizer o que é que verdadeiramente significa? Se não está aqui o cirurgião-chefe, que vai interpretar. Eu posso ser também. Pode ser. Anotem aí no relatório do exame que o estreito de Hormuz do paciente, Pedro, está bem aberto à navegação. Aí eu reparei. Mas tem de tomar mais precauções, porque nunca se sabe o dia da manhã quanto ao preço da gasolina na hora de enfiar a mangueira. Podem sentar-se. Abandanaram isto tudo para estragar. Já pensei em recorrer às terapias de conversão. Inclusive, eu também pensei, para tentar a conversão, não fosse essa a causa, pelo menos em causa, em voltar a comer carnes vermelhas após 20 anos de dieta sã. Mas depois lembrei-me que no meu caso, pelo menos no meu caso, não poderia ser essa a causa. Já que me lembro bem de paixões platónicas que tinha ainda em menino, na escola primária, e é verdade, que tinha por rapaz, né, pelo sexo masculino. Mas, ainda bem antes, em espermatozoide. Lembro-me bem, quando me penteava como um louco, bem louco, lá de manhã cedo, e colocava os óculos de massa, porque aquilo lá era bem turvo, e eu era conhecido como o caixa de óculos fusiforme, e eu escorregava lá por todo lado, bem, nhanhosamente. E tudo isso para seduzir lá os coleguinhas do tomate. Em qualquer caso, como aquilo já cheirava até um pouco a incesto, senti alívio quando saí que nem um jato e fui até campeão da corrida, senão não estava aqui hoje, obviamente. Campeão da corrida com patrocínio da Beloso, tomate. E com quem ainda não negociei também patrocínio. Enfim, vamos tentar acelerar isto um bocadinho agora com a gente mais civilizada. Já se faz tarde. E vocês, alguém pensou em converter-se, seja o que for, aqui alguém acredita em terapias da conversão? Tenho uma técnica infalível, inspirada nas curas gay do pastor brasileiro Sérgio Vila, que no caso dele até virou gay, mas preciso de um voluntário de uma voluntária. E esse tal do lado. Que tipo de conversão quer fazer? Já pensou nisso? Venha para aqui. Não. Sabe que depois já não há volta a dar, depois de vamos fazer, é um exercício que resulta sempre, e uma vez convertido, aí sim a genética fica confusa e já não permite novamente a reversão, sabe? Assim. Portanto, não há nada a fazer. Quero mesmo tentar a terapia de conversão. Já pensou no quê? Já? Não. Mas olha, então vai ao caso, depois não se quer. Ok, então respire profundamente, olhe para cima, feche os olhos, concentre-se e ouça os sons dos passarinhos ou das passarinhas, se preferirem.
dos periquitos, dos periquitos ou das periquitas, ou choc-choc, e então, imagine-se no meio da paradisíaca, sozinho, isto é, não é sozinho, e pensa na sua sexualidade, nas suas preferências sexuais, imagine-se a curtir com alguém, cuidado, imagine-se a curtir com alguém, já se nota até alguns aumentos de volume, o que é bom para o processo, e portanto, agora pense nessa pessoa, o animal, o humano, whatever, e quando eu disser, continuo a inspirar profundamente, com os olhos fechados sempre, e quando eu disser, agora de repente pense na Maria que tem apelido Vieira. Se não souber quem é a Maria que tem apelido Vieira, olha, pense no Bolsonaro ou no Frankenstein, numa personagem de filme de terror. Já se pode levantar. E diga-me, resultou? Não. Tem agora preferência pelo sexo oposto ou pelo oposto sexo, pelo sexo dos anjos, whatever? Não. Ficou tudo na mesma? Sim. Que bom. Não. Muito bem, muito obrigado, me interroguei, é porque é que a esperança é a última a morrer? Ela tem esse benefício porquê? Dormiu com o chefe ou com o filho dele? Jesus, livrai-nos desse mal, credo. Digo isto também porque conhecia a esperança. Esperei bastante, ansiosamente por uma luz dela, um aviso, um palpite, um fogacho, um sinal, uma sirene, sei lá. Um estímulo qualquer no baixo ventre, um buquete de flores, algo que me fizesse querer e tornar-me um homem, com H grande. E finalmente lá apareceu ela, a esperança, numa manhã de nevoeiro, como a Dom Sebastião, mas ela vinha toda molhadinha, coitadinha, geladérrima. Tão molhadinha mesmo que, com Miss T-shirt molhada, com tudo coladinho lá nas curvas, todas, mas algumas. De repente parecia que eu estava, parecia que eu estava num pesadelo, num sonho não molhado, mas gelado. Que horror! Tudo pegajoso. Parecia os caramelos de Badajoz. E os mamilos dela, a mim, pareciam pilas todas mirradinhas, como saídas de um banho de praia no inverno. Tudo tão à vista e horrivelmente transparente, que aquilo me deu tanta agonia, que eu nunca mais quis ter esperanças e afins na vida. Que sou orgulhosamente virgem até hoje, graças a Deus, cruzes canhoto, bate reto, ao Satanás, cala de bicha canhoto. Este país não é para velhos. É o nome de um filme dos irmãos Coen, vencedor de vários Oscars, entre os quais o melhor filme em 2008. O título em inglês da produção americana No Country for Old Men foi roubado ao início do poema de Alexandre Bizâncio de William Butler Yeats, poeta e autor teatral irlandês, Prémio Nobel da Literatura em 1923. Em tradução de Augusto de Campos, poeta brasileiro, lê-se nesse poema, numa parte desse poema. Ao som da música sensual, o mundo esquece as obras do intelecto que nunca envelhece. Um homem velho é apenas uma ninharia. Trapos numa bengala à espera do final. A menos que a alma aplauda, cante e ainda ria sobre os barracos do seu hábito mortal. O filme retrata
de certa forma, a dificuldade de serem contextos menos propícios para tal, transposto para a realidade do nosso país, um dos mais envelhecidos do mundo em termos etários, pode dizer-se que não estamos assim tão mal ou estaremos. Para que este jovem cota, engraçado, mas muito modesto, plano, venha sempre a sobreviver neste contexto, venham lá essas salvas de palmas. Ba-da-da-da-doo-da-doo-da-doo-da-doo-da-doo. Ba-da-da-da-doo-da-doo-da-doo-da-doo.